O ano é 1978 e eu quero que você imagine que você é um estudante da Universidade Estadual da Flórida, mais especificamente em Tallahassee, e você acorda com um barulho estranho no meio da noite, vindo do quarto ao lado. Você ouve pessoas gritando e pedindo por socorro, especificamente mulheres. E assim que você acorda, você olha no relógio e são 2h45 da manhã. Mas os gritos continuam, gritos de mulheres implorando por socorro. Mas mesmo com esses gritos você ignora, afinal, seus vizinhos ouvem filmes altos toda santa noite, mesmo quando você pede para eles abaixarem. Então você volta a dormir e retoma seu descanso. Na manhã seguinte, você levanta e abre sua porta e percebe que está cercado por policiais. Um apartamento ao lado foi invadido e 4 mulheres foram violentadas e estupradas enquanto imploravam por ajuda, mas você as ignorou. Na autópsia da polícia, você descobre que as mulheres apanharam e tiveram seus dentes arrancados enquanto vivas, e 2 delas foram mordidas nas nádegas, deixando marcas sangrentas. Todo esse pesadelo durou por 15 minutos. E o nome do agressor você já deve conhecer: Ted Bundy, um dos maiores serial killers da América. Theodore Robert Bundy nasceu em 24 de novembro de 1946, em um lar para mães solteiras em Vermont, a linda cidade. Nessa época, ser uma mãe solteira nos Estados Unidos era um estigma. As pessoas te julgavam com um olhar. E para evitar esse julgamento, Eleanor Louise, que era a mãe de Ted Bundy e tinha apenas 22 anos, voltou para a casa dos seus pais, na Filadélfia. Lá os pais dela cuidaram de Ted como se fosse o seu próprio filho, tratando ela como se fosse a irmã dele. E devido a esse fato, Ted passa a infância toda chamando a sua progenitora de irmã, e acreditando fielmente nisso. O pai de Eleanor era muito violento, o que sugere que desde muito cedo Ted já vivia em um ambiente de violência e agressão. E a história diz que frequentemente o avô de Ted dizia que ele era um bastardo que não deveria ter nascido. E você aí achando que a sua família é desequilibrada, hein? Mais tarde em relatos se descobre que, na verdade, o verdadeiro pai do Ted é o seu avô, que abusou de sua mãe. Então, na verdade, o avô de Ted era o seu próprio pai. Antes de Ted completar 4 anos, Eleanor muda para Washington. E lá ela conhece e se casa com Johnny Bundy. E em 1951 eles adotam formalmente o Ted para ser filho deles. Ele tinha 5 anos, e assim Ted finalmente passa a usar o sobrenome Bundy. O casal teve outros 4 filhos juntos, mas Ted nunca formou vínculos com essa família. E ele ainda acreditava que a sua mãe era sua irmã. Ted se sentia incomodado pela sua classe social. Ele sabia que ele não era de uma família rica e isso parecia incomodar muito ele. Muitas vezes ele se sentia até envergonhado e humilhado por essa condição financeira. Ted Bundy sempre foi um estudante brilhante e excepcional, e por conta disso ele entrou na Universidade de Washington com muita facilidade em 1966. Durante seus 20 anos de idade, ele conheceu uma bela moça chamada Stephanie, e por ela ele se apaixonou. Ted descrevia a Stephanie como uma mulher perfeita. Ele pretendia se casar, ter filhos e até formar família com Stephanie. Mas de repente Stephanie diz a Ted que quer terminar e romper laços. Um dos principais motivos do término do casal, segundo a visão de Stephanie, era que Ted não era muito ambicioso, o que trouxe de volta os sentimentos de humilhação e insatisfação por ser uma criança pobre. Isso devastou o coração de Ted, que já tinha um certo desgosto pela sua classe social. Desde então, Ted Bundy começou a alimentar um ressentimento crescente por Stephanie. Em 1968, Ted retorna à costa leste em uma tentativa de se reconectar consigo mesmo e descobrir mais sobre suas origens. Lá ele descobre que na verdade sua irmã é sua verdadeira mãe, e ele também encontra sua certidão de nascimento, que mostra que ele é um filho ilegítimo. E na mente sombria de Ted, isso só significava 2 coisas: as 2 mulheres que ele mais confiava e amava o traíram. Isso trouxe a Ted um sentimento de que mulheres não são confiáveis. Em 1969, aos 22 anos, Ted Bundy retornou à Universidade de Washington, e desta vez ele engrenou como um estudante de psicologia. Lá ele conheceu uma mãe solteira chamada Elizabeth, e eles começam a namorar. Para Ted, as mulheres não têm outra função além do sexo e da subservência, apresentando a ele pessoas importantes e nada mais além disso. Bundy seguia esse estilo de vida parasitário, se prendendo às pessoas específicas e obtendo delas o que ele desejava. Depois disso, ele simplesmente descartava e seguia em frente. Em 1971, Ted Bundy conseguiu um emprego de meio período em um centro de prevenção ao suicídio, e ele só fez
fez isso para conseguir crédito social, ser visto ajudando as pessoas, porque afinal ele ainda se sentia inferior pela sua classe social. E nada melhor para sua imagem do que ser visto como um jovem respeitável da classe média ajudando outras pessoas. Quando Ted se forma na universidade, ele se junta à campanha de reeleição do governador republicano. Então, em setembro de 1973, ele foi aceito na faculdade de Direito, mas antes de começar o curso, ele fez uma pequena viagem à Califórnia e lá reacendeu seu primeiro relacionamento de amor com Stephanie, apesar dele ainda estar namorando Elizabeth. Agora, Stephanie o enxerga como um homem diferente. Afinal, ele está trabalhando para o governador. Agora é um homem talentoso e bem-sucedido. Agora ele parece bom o suficiente para se casar. Ted e Stephanie ficam noivos e planejam se casar. Ela está muito empolgada com seu casamento, mas de repente Ted a abandona de forma muito fria. Isso tudo era sobre até que ponto esse homem vai para se vingar. Vale de tudo para ter uma vitória narcisista, onde ele não é o abandonado, ele a abandonou. Depois de recuperar o controle desse relacionamento terminando com Stephanie, aos 27 anos Ted retorna a Washington, onde decide que é hora de subjugar as mulheres. Em janeiro de 1974, ele invade o apartamento de uma dançarina de 18 anos e a estupra com uma barra de ferro. A jovem fica inconsciente por 10 dias. Ela teve inchaços no cérebro pelas pancadas e lesões no útero e em outros órgãos internos. Sua próxima vítima vai mostrar que Ted não tem mais limites. Agora de estuprador, ele também é assassino. Linda tinha boas notas, uma boa família, mas isso tudo a coloca no radar de Ted, pois na mente doentia dele, ela não merecia todos esses privilégios, principalmente enquanto ele sofria como uma vítima. Então ele invade o apartamento de Linda, bate na cabeça dela e ela tem um traumatismo craniano, e ela não passaria daquela noite, pois a jovem faleceu após o estupro. Depois de matar Linda, Ted moveu seu corpo para longe do campus e desovou o corpo nas densas florestas da montanha Taylor. Para Ted é muito importante que ele mantenha o controle sobre suas vítimas. Ele sempre faz questão de saber onde enterrou suas vítimas e depois voltar para revisitá-las. A morte de Linda marcou o início de uma sequência furiosa de assassinatos. De volta a Washington, agora não mais como um estudante, mas sim como um predador. Ted atraía as mulheres para o seu carro, dizendo que precisava de ajuda e fingindo vulnerabilidade. Muitas vezes com uma tipóia no braço para parecer que estava machucado e indefeso. E você gastando com o curso de pegar mulher. Ele era muito bonito, charmoso e respeitável. O tradicional Fusca bege de Bundy se tornou o seu método favorito para sequestrar mulheres. Ele levava elas para um local remoto e as matava. Geralmente ele usava um objeto para bater na cabeça das vítimas e depois as estrangulava. Em 1974, com uma taxa grande de assassinatos todo mês, o medo se espalhou pelo noroeste do Pacífico. E Ted Bundy cada vez mais se deliciava com o sentimento de poder. Então os ataques começaram a ficar mais próximos e mais frequentes. Psicopatas como Ted Bundy são propensos ao tédio, então eles começam a variar um pouco suas maneiras de agir. Então dessa vez Ted vai atacar à luz do dia. Em 14 de julho, no Parque Estadual do Lago San Mich, ele atacou duas jovens mulheres, Janice, de 23 anos, e Denise, de 19 anos. A última vez que viram Denise no parque foi próximo ao banheiro público. E diferente dos outros crimes, nesse crime houve muitas testemunhas oculares. E dessa forma a polícia chega em um denominador comum. Todos disseram que era um homem chamado Ted e que dirigia um Fusca bege. Mais tarde em seus julgamentos ele revela que sequestrou essas duas mulheres no parque. Em poucas horas ele as estuprou e fez com que uma assistisse o assassinato da outra. Um dos hábitos mais doentios de Ted era passar tempo com os corpos de suas vítimas. Ele lavava os cabelos e até pintava as unhas das vítimas após a morte. Seu modus operandi se dá por essa dualidade. Sua personalidade inteligente e charmosa, que ele usava para seduzi-las e levá-las para um lugar mais privado, e então ele mostrava sua outra face, o verdadeiro monstro. Rhonda Stapley, uma estudante de farmácia da Universidade de Utah, estava esperando por um ônibus, pois ela tinha uma consulta odontológica no centro da cidade. O ônibus não apareceu, mas Ted Bundy apareceu. Ele para o Fusca no ponto de ônibus e oferece carona a Rhonda. Ele estava bem vestido, era bonito e disse que era um estudante de direito. Rhonda no mesmo momento se sentiu uma sortuda. Que estudante da universidade não gostaria de conhecer um estudante de direito? Então Rhonda entra no carro. Ted se desvia do caminho para a universidade, mas com todo seu charme e muito educadamente, ele diz a Rhonda que espera que ela não se importe, ele tem que fazer uma coisa antes. Durante o caminho, subindo a montanha,
Ted já não falava mais com Rhonda, o que aumentava a tensão do momento. E ao parar o carro, em uma área de piquenique, Ted desce e se aproxima de Rhonda lentamente. No momento que Ted se aproxima, Rhonda pensa que ele irá beijá-la, mas assim que Ted se aproxima, ele sussurra em seu ouvido: "Eu vou te matar." E começa a sufocar Rhonda com as suas duas mãos, até que depois de se debater muito, Rhonda desmaia. Algumas horas depois, Rhonda acorda e Ted está sentado sobre seu peito. Ela grita para que ele saia de cima para que ela possa respirar, e ele responde: "Se você parar de se debater, eu deixo você respirar." Ela concorda e fica quieta. Ted deixa Rhonda recuperar o fôlego, mas somente para sufocá-la novamente. Em seu relato, Rhonda diz que parecia que ele gostava de vê-la perdendo a consciência. Após horas, Rhonda acorda novamente, mas já estava bastante escuro. Então ela procura Ted rapidamente em volta e vê que havia apenas um pouco de luz vindo de dentro do Fusca de Ted. Ele estava procurando algo lá dentro. Então Rhonda aproveita esse breve momento e corre desesperadamente para o outro lado. Por sorte, ou por uma bênção de Deus, Rhonda acaba caindo em um rio da montanha, que não era muito profundo, mas era realmente muito rápido, e levou ela a correnteza abaixo. Após conseguir sair do rio, ela arruma suas roupas e vai caminhando para casa. Rhonda manteve esse ataque de Ted Bundy em segredo por mais de 30 anos. Ela se sentia envergonhada e humilhada. Além disso, ela era uma garota mormon, da Igreja do Senhor Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. Naquela época, era ensinado que entre escolher perder sua vida ou sua virtude, seria muito melhor que você perdesse sua vida. Então ela decidiu que a melhor coisa a se fazer era seguir em frente, apenas aguentando firme e fingindo que nada aconteceu. A fuga de Rhonda não desencorajou Ted. Algumas semanas depois, em novembro de 1974, Ted estava ao redor de um shopping disfarçado de policial e conseguiu persuadir uma operadora de telefone de 18 anos, chamada de Carol, a entrar em seu carro. Seu plano era estuprá-la e depois matá-la, mas algo deu errado. Ela conseguiu fugir, mas Ted não era o tipo de cara que desistia. As últimas duas vítimas haviam escapado da morte, mas a próxima não teria tanta sorte. Em 8 de novembro de 1974, Ted Bundy sequestrou Deborah, de 17 anos, quando ela saía de uma produção teatral. Muitos assassinos em série precisam matar frequentemente, porque isso libera neles uma sensação de prazer indescritível, o que muitas vezes se torna uma compulsão, como se fosse uma droga. Muitas das vezes Ted revisitava os corpos dos assassinatos para ter relações sexuais, recebendo assim também uma grande dose de excitação e prazer. Normalmente, após um assassinato, eles têm um período de descanso, o que fazia com que Ted conseguisse manter momentos amorosos com sua namorada, Elizabeth. A polícia emitiu um retrato falado baseado nas descrições que tinham de testemunhas oculares, principalmente do ataque de Ted à luz do dia. A descrição era um homem que se chamava Ted e tinha um Fusca bege. O retrato falado foi transmitido em rede nacional e Elizabeth o viu. Então Elizabeth liga para a polícia e dá detalhes sobre Ted Bundy e também sobre seu carro, mas a polícia descarta, porque segundo relatos, Ted Bundy era um estudante de direito de boa aparência que não se encaixava no perfil de assassino. No mês de maio, Ted também agrediu uma criança de 12 anos que havia sido sequestrada de sua escola. Sua vontade de matar estava tão grande que ele já não ligava muito para os riscos, diferente do seu modus operandi anterior. Mesmo ele ainda usando muito de seu charme, ele estava muito mais desorganizado, o que por consequência levará à sua prisão. Certa vez, Ted foi abordado por um policial que revistou a mala do seu carro e encontrou uma máscara de esqui e um picador de gelo. Tudo isso é muito suspeito, mas Ted Bundy, sendo um manipulador charmoso que é, dá uma explicação plausível aos policiais. Suspeitas foram levantadas, mas a polícia não tem provas suficientes para prender Bundy. Com o FBI na sua cola, Ted Bundy vende o seu Fusca bege, mas mesmo assim o carro seria encontrado pela polícia. E dentro eles descobririam fios de cabelo da sobrevivente Carol e cabelos de muitas outras mulheres. Em 2 de outubro de 1975, os detetives encontraram Ted Bundy em Utah e o prenderam, fazendo assim ele participar de um reconhecimento facial, onde Carol Derum o reconheceu positivamente como seu sequestrador. Bundy foi julgado apenas pelo sequestro agravado de Carol. Em 30 de junho de 1976, Ted foi condenado a cumprir de 1 a 15 anos e eventualmente foi transferido para a cadeia de condado de Garfield, no Colorado. Ted se mostra um indivíduo incrivelmente arrogante assim que decide que ele mesmo se defenderia no tribunal. Bundy conhecia muito bem como o sistema funcionava, e ele sabia que caso ele fosse o próprio advogado,
ele teria acesso ao sistema da biblioteca judiciária da prisão, e assim seria permitido a ele ir até a biblioteca. E uma vez que estivesse lá, ele poderia fugir. E foi exatamente o que ele fez. Ted pulou da janela do segundo andar do prédio e escapou. Ficou foragido no Colorado, porém foi recapturado 6 dias depois. Um ano depois, ele causou outra surpresa. Quando ele estava em sua cela, ele percebeu que havia uma luminária no teto. Então ele bolou um plano de fuga. Perdeu 10 quilos para que ele pudesse caber dentro do buraco do teto da luminária e assim conseguiu escapar após arrancar a luminária. Então um dia ele conseguiu passar pelo buraco e saiu no apartamento que pertencia ao chefe dos carcereiros. Ele então vestiu o uniforme de um dos guardas e saiu literalmente pela porta da frente. Ted Bundy era um homem sem piedade. Matar era o que ele fazia de melhor e era o seu hobby. E para ele também sua vocação. Algo que ele se sentia realmente bom. E ainda mais que ninguém conseguia capturá-lo. E quando alguém está se safando dos seus crimes, pode ter certeza, seus crimes não vão parar, só piorar. Em 15 de fevereiro de 1978, preso novamente e dessa vez sem luminárias no teto, Xerife Ken, responsável pela captura de Ted, conversa com Ted através de uma brecha na porta. Ele fala para Ted que sabe o que está acontecendo. Ele tem raiva da sua própria mãe, porque ele nasceu fora do casamento e ela ainda escondeu quem era o pai dele, e que ele nunca a perdoou. E isso tem muito a ver com o que ele está descontando nas outras mulheres. Durante uma de suas muitas conversas, Ted parecia querer que Ken descobrisse sobre seus atos. E após muitas pistas e piadas, o xerife teve um estalo. Ted estava esfregando a prova que ele precisava na sua cara: a mordida. As marcas de mordida que Ted usava para assinar seus assassinatos, principalmente marcada nas nádegas das vítimas, seria uma marca digital perfeita para incriminar Ted. Assim que o xerife conseguiu um mandato para a boca de Ted Bundy, ele o escoltou pessoalmente ao dentista e disse em som claro para Ted que o mandato foi bem claro: ele pode usar qualquer tipo de força bruta para sair com a impressão da boca de Ted. Ao ouvir isso, Ted já sabia que estava acabado. Então Ted olha para o xerife, se senta na cadeira e sorri. Detetive Ken, você sabe que eu não sou uma pessoa violenta. Faça o que tiver que fazer. Em seu julgamento, o juiz lhe disse que ele seria um advogado brilhante e que adoraria ver Bundy atuando em seu tribunal, mas diz que infelizmente Ted Bundy escolheu o caminho errado e que Deus tenha piedade de sua alma. E deixa seu like para não receber uma visitinha de Ted Bundy. Um abraço!